Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista 17:1. Alô, alô, Brasil! Brasil! Começa agora Esporte em Debate, hoje até às 19 horas. Tem bola rolando a partir das 7. Então, até lá, muita informação, opinião e debate. E, claro, com a sua importante participação. Fala, galera de hoje. Na sua visão, a anulação das eleições do Guarani pode ser prejudicial ao clube dentro das 4 linhas? Opine 971021493. 971021493. E para a partida diante do Avaí, você realizaria alguma mudança na equipe titular da Ponte Preta? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos até às 7 o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Juiz aponta irregularidades e anula resultado das eleições do Guarani. Decisão atende pedido da oposição. Anula impugnação de chapa e determina afastamento de integrantes dos conselhos de administração, deliberativo e fiscal. A atual gestão contesta liminar da Justiça e se preocupa com o vácuo administrativo. Daqui a pouco você confere o pronunciamento de Felipe Rosselli, enviado de forma exclusiva para Bandeirantes. Hélio Cizenando terá quase força máxima para a partida diante do Itabaiana. Recuperando a forma física ideal, Natan Melo deve ser o único desfalque para o treinador. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube finaliza a primeira etapa das obras para a troca do gramado do CT. Pautas da Ponte Preta. David Braz e Diego Porfírio são desfalques para a partida diante do Avaí. Defensores seguirão em tratamento no departamento médico. Elenco da Ponte finaliza a preparação amanhã pela manhã no Moisés Lucarelli e na sequência viaja a Santa Catarina. Ponte homenageia Nelsinho Batista, técnico com passagens pela Macaca, anunciou a aposentadoria do futebol aos 75 anos e recebeu homenagem do Clube Alvinegro. Destaque do portal carlosbatista.com.br.
à espera de pagamento. Elenco projeta duelo contra o Avaí. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. O Ministério Público de São Paulo denunciou 3 dirigentes e um ex-funcionário do Corinthians por apropriação indébita e omissão em suposto desvio de 3,47 milhões de reais entre 2018 e 2023. José Odair de Souza Ocaveira, ex-chefe da segurança, é acusado de receber adiantamentos para despesas do setor e ficar com os valores, inclusive via empresa. Roberto Gavioli, Matias Romano de Ávila e Wesley Lúcio Melo foram denunciados por omissão, por não fiscalizar repasses. O Ministério pede devolução de 7,35 milhões corrigidos. Os fatos teriam ocorrido nas gestões de André Sanches e do Ilho Monteiro Alves. Pauta 2. A Arboleda descumpre nova promessa e São Paulo vê acordo para a rescisão ficar mais distante. Tricolor já enviou 2 notificações para o zagueiro e deve esperar completar 30 dias do sumiço do atleta para rescindir por justa causa. Antes, o jogador havia sinalizado reapresentação nesta quarta-feira. Pauta 3. Real Madrid prepara a reformulação para a próxima temporada. E Arbeloa, técnico do clube, fica perto de saída. Em publicação que conta bastidores da equipe após a eliminação da Champions, o jornal The Athletic disse que o técnico provavelmente será demitido no meio do ano. Segundo o veículo de imprensa, a queda na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique nas quartas de final acelerou o processo de mudanças dentro do clube. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das 3 pautas colocadas pela produção para opinar no programa de hoje. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que, como você bem disse, nas pautas do Bugre, o atacante Maranhão foi liberado pelo departamento médico, será uma opção para o técnico Hélio Cizenando para a partida de domingo contra a Itabaiana. Lembrando que o Maranhão foi contratado na última janela, na janela do final do ano, com uma grande expectativa, com uma grande esperança de gols, mas em 5 jogos até aqui, com a camisa do Guarani, o centroavante ainda não marcou nenhum gol. E pelo lado da Ponte Preta, daqui a pouquinho vamos ouvir alguns trechos da entrevista do volante André Lima, ele que foi titular na última partida contra o Vila Nova e deve ser novamente titular para a partida de sábado contra o Avaí, Batistão. 17:08, Esporte em Debate hoje termina mais cedo às 7 da noite. Você vai conferir a partir das 7 da noite jogão de bola aqui na Rádio Bandeirantes. Então, até às 7 da noite, todas as informações. E aí, daí pra frente, Palmeiras e Sport em Cristal, com a narração de Ulisses Costa, Alexandre Pretzo e também reportagens do Bruno Migliozzi. Futebol é com a Bandeirantes. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui
no estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso YouTuberman. Aproveita, vai, manda aí um like, senta o dedo no botão. Não economiza o dedo, senta o dedo no botão. Muito obrigado aí, manda joinha. Obrigado também você que está no meu canal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado aí pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h13, está no ar Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E atenção, você que quer assistir de graça Guarani e Itabaiana. Jogo marcado para domingo, 16h30, no Brinco de Ouro. Vamos sortear neste programa 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais, não. São 5 pares, portanto, cada ganhador leva um par de ingressos, ou seja, 2 ingressos, né? Mas o ganhador vai retirar o ingresso aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel.
saída para Valinhos, amanhã, das 14h30 às 17h30. Somente nesse horário vamos entregar os 5 pares de ingressos. Caso você não possa comparecer nesse horário, por favor, não participe, porque senão você pode ganhar e tirar a oportunidade de alguém que pode vir buscar nesse horário. E qual é o objetivo? É entregar os ingressos, né? Colocar o torcedor lá no Estádio Brinco de Ouro, nas cadeiras vitalícias. Você que pode vir buscar um ingresso, ou os ingressos, né? Já que são 2 por cada ganhador, pode participar. Somente um CPF por cada participação. Não pode participar 2 vezes, porque o sistema elimina o CPF repetido. Se tiver mais de uma pessoa na casa, pode participar, nenhum problema, desde que seja CPF diferente. O CPF repetido, o sistema elimina automaticamente. Como é que você vai participar? Entre agora lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Ah, mas onde fica esse canal de vídeos? Fica no YouTube, na plataforma, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o endereço para você entrar. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai entrar lá tem um número de CPF, aliás, tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Você vai mandar para aquele número de WhatsApp o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Entendeu? Nome completo, CPF e senha. 3 coisas. Nome completo, CPF e senha. Pronto. Só isso você já estará concorrendo. Participe e boa sorte para você. 17. Ouvinte mandando para cá suas mensagens. 971021493. Este é o WhatsApp para mandar mensagem de áudio e de texto para ir pro ar. Não é o WhatsApp para concorrer a ingresso. Não. O WhatsApp para concorrer ao ingresso é aquele que está lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é para concorrer ao ingresso. Esse que eu divulguei agora, o 971021493, esse é o WhatsApp para mandar mensagens que vai pro ar. Tá bom? Não confunda, porque senão você pode mandar o seu nome e o seu nome não entrar no sorteio, porque mandou para o WhatsApp errado, tá bom? Então mande, tô esperando. Boa sorte para todos que vão concorrer a ingressos e muito obrigado para quem está mandando mensagem para ir pro ar. Deixa eu atender aqui o Orley Rodrigues Cezete Júnior. Aí, ó. É impressionante. Acabei de falar, o Orley Rodrigues Cezete Júnior mandou aqui o nome dele, o CPF, e mandou inclusive a senha, ou seja, ele entrou no canal de vídeos, pegou a senha e mandou para o WhatsApp errado. Não consigo atendê-lo, Orley. Muito obrigado pela atenção, mas você vai ter que mandar de novo no canal correto, no WhatsApp correto, tá bom? Boa tarde, Batista. Já imaginou se a SAF tivesse sido aprovada? A confusão seria maior agora. Fernando Ribeiro. Ele está falando porque, né, a magistrada acabou por cancelar a eleição via liminar. Então é por isso que ele está dizendo que seria uma enorme confusão. Olá, Batistão e equipe, boa tarde. Fiquei ouvindo vocês lamentarem o pênalti no jogo contra o Vila Nova
e me lembrei do derby do Rafael Claus. Pois é, amigos, este é um bom exemplo que o mundo do futebol dá muitas voltas. Abraços, Marcelo de São Paulo. Abraço para você, Marcelo. Ele está falando isso, né? Por causa da reclamação de um pênalti não anotado para o Guarani no derby, e o árbitro foi o Rafael Claus. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Anápolis demitiu o técnico Ângelo Luiz. Anápolis, que está disputando a Série C e na última rodada perdeu para a Inter de Limeira. E contratou um conhecido nosso, Evaristo Pisa, aqui da cidade de Campinas. Encontrei ele, inclusive, na sexta-feira, estava jogando um futevôlei lá no Guarani. Evaristo Pisa é o novo técnico do Anápolis. E o Sport decidiu efetivar o Márcio Goiano como técnico. Ele que estava como auxiliar no clube e, veja só, com mais de 80% de aproveitamento. Ou seja, fez a melhor decisão. O Sport, que foi atrás de 4 ou 5 treinadores e tomou não. Mas o Márcio Goiano foi efetivado, Batista. Oi, Pedrão, você fez uma colocação, né? O ouvinte Marcelo falou a respeito de pênalti no jogo contra o Vila e citou o Rafael Claus, dizendo que o mundo dá muitas voltas. Foi no derby do Campeonato Paulista de 2025. Naquela oportunidade, a Ponte Preta venceu o clássico por 2-0. Foram 2 pênaltis marcados pelo árbitro Rafael Claus, mas o pênalti que deu muita polêmica foi o segundo, que até o zagueiro do Guarani foi expulso. Eu não sei se ele quis dizer que a gente pediu o pênalti para a Ponte e naquela oportunidade achou o pênalti correto, mas eu lembro que até nesse lance do pênalti do derby a equipe ficou muito dividida. Foi um lance bem interpretativo, metade achou que o Claus acertou na marcação do pênalti, outros comentaristas acharam que ele errou. Então é um lance interpretativo, não sei o que o ouvinte quis dizer, mas a gente debateu muito aqui, eu lembro, esse lance do pênalti no derby apitado pelo Rafael Claus. 17:22, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas aí nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes e tudo que tem um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Continue mandando para cá suas mensagens. Boa tarde, senhores. Diz aqui o ouvinte, tem torcedores fazendo um bolão para ver quando a Ponte vence e o Potker marca um gol. Seu CH, Tigrão e o Miguel.
Brandão nunca vão ter uma sequência nesse ataque ruim e fraco. Deixa eu entender o que ele está dizendo, né? Ele citou o CH, o Tigrão. Aí ele está dizendo, Miguel é vírgula. Não, o vírgula ou o E, né? Miguel e Brandão nunca vão ter uma sequência nesse ataque ruim e fraco. Deve ser isso que ele quis dizer. E o Diego Leão, Júlio, Gustavo Teles, com esse treinador não jogarão? Time que tá perdendo não se mexe. Carlos Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. O CH não está por aqui, o Tigrão também não. Quando eles aparecerem, se quiserem, eles respondem a sua mensagem, tá bom? Abraço para você, muito obrigado pela participação. Ô Batista, mas só comentando rapidinho, o Júlio vem sendo relacionado pelo técnico Rodrigo Santana. Nas 2 últimas partidas, lá nos aflitos contra o Náutico e a última aqui em Campinas contra o Vila Nova, o Júlio, muito pedido aqui pela nossa equipe, que a gente pede mais oportunidade para o jogador, vem sendo relacionado, é bem verdade. Eu acho que ele queria que o jogador atuasse como titular, né? Não ser relacionado. Né? Mas ele aparecendo ali, por exemplo, passa na frente do João Gabriel, que era quem era o reserva, o lateral direito reserva, até onde a gente sabia. Eu acho que, pelo menos a minha visão, né, daquilo que entendo de futebol, o Júlio é mais jogador do que o João Gabriel. João Gabriel teve várias oportunidades, não luziu, e às vezes que viu o Júlio atuando, eu gostei e fiquei com vontade de vê-lo jogando um pouco mais. Esse é o meu critério. Quando eu vejo um jogador pela primeira vez, se eu sinto vontade de vê-lo jogando mais vezes, eu considero que é bom jogador. Ou se eu não quero vê-lo nunca mais jogando, é porque não é bom jogador. E às vezes também nem é uma coisa nem outra, né? Eu não fico com vontade de vê-lo jogando, mas também não fico com o desejo de nunca mais vê-lo jogando. E aí, pelo menos na minha visão, no meu critério, esse é o jogador mediano. Então o João Gabriel, no meu conceito, é um jogador mediano. Enquanto que o Júlio, acredito, vai muito mais longe na carreira do que o João Gabriel. Seu Batista, até agora o Tigrão não respondeu se aceita ou não o desafio proposto a ele. Abraços, Laco. Bom, o Laco, para quem não acompanhou, propôs uma disputa de velocidade correndo na Lagoa do Taquaral. Ele e o Tigrão. Não disse o que é que será apostado, né? Seria interessante dar mais detalhes dessa aposta. O que será apostado? Qual é a distância? É uma volta na Lagoa do Taquaral por fora ou por dentro? Vocês vão a pé ou de carro? Vão usar patinetes? Porque tem aqueles patinetes. Patinete elétrico. Aliás, eu não sei como é que funciona aquilo. Os patinetes estão esparramados pela cidade inteira. O cara chega, pega o patinete e sai andando, é isso? Tem um aplicativo, aí você acessa o aplicativo, coloca lá seu CPF, seu cartão de crédito, e aí você coloca um valor que você pode andar por um determinado tempo. Então, mas se não passar lá o cartão de crédito, ele não roda, é isso? Não, ele fica travado. Ele não liga. E se o cara colocar ele nas costas e levar pra casa? Ele não vai conseguir usar, ele vai roubar, mas não vai conseguir usar. Aí chega lá na casa dele, ó, eu ensinando aqui, né? Num país de bandidos, eu tô dando dicas aqui pra ele levar pra casa e destravar em casa. Pelo amor de Deus, esquece, não falei isso, vai. Pelo amor de Deus, hein? Já mas, ô Batista, os bandidos que nós temos nesse país. Pois não, bebê?
Tem tipo de um chip, eu já fiz uma matéria sobre esses patinetes, tem tipo de um chip que daí o pessoal que é responsável pela manutenção deles sai recolhendo de picape. Então eles sabem onde estão os patinetes, se a pessoa roubar, eles vão atrás. Mas eles ficam jogados por vários pontos da cidade aí, quando a pessoa para, larga ali onde ficou. Ah, então tá certo, né? Ele tem um chip, um localizador, ele é rastreado. Então não tem como não levar para casa, viu? São 17h30 em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens. Já vou colocar mais mensagens, porque agora eu vou falar da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Ouvinte mandando mensagens, já elas vão pro ar agora. Vamos falar dos clubes de Campinas. Começamos com o Guarani. Breno Beretta, noticiário bugrino, diz aí, bebê. Bom, Batista, acabei de conversar com o Dr. André Torquato, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, e todo mundo sabe que ele é advogado do Guarani também, até ele já comentou esse assunto aqui na Rádio Bandeirantes. E é ele quem está cuidando desse assunto referente à suspensão das eleições do Guarani. Então já ele me pediu uns 10 minutinhos, já ele vai entrar ao vivo com a gente para falar a respeito dessa situação por parte do Guarani. Ele já me explicou pelo WhatsApp, mas é bom ter a palavra dele ao vivo, tirar todas as dúvidas. Então, inicialmente, a gente vai ouvir a palavra do Felipe Roselli. E eu também vou trazer daqui a pouquinho detalhes sobre esse pedido que ele fez na justiça, acatado pela juíza. Inicialmente vamos ouvir o que disse o Felipe Roselli. Hoje eu pedi para ele gravar um vídeo, ele gravou e vai ser colocado no ar agora. Já foi parte dele na tela da Band, mas vai na íntegra agora na Rádio Bandeirantes. Saudações à família bugrina, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Ontem fomos agraciados com uma decisão favorável da Justiça que reconheceu que as eleições do Guarani foram conduzidas de forma ilícita. Cabe destacar que o nosso objetivo no pleito era levar uma eleição transparente, uma eleição legal e uma eleição onde o maior vitorioso seria o associado do Guarani, que infelizmente passou por uma situação muito constrangedora. Os associados do Guarani, direcionados ao ginásio no dia da eleição, tiveram seu direito do voto cerceado por uma manobra feita pela situação que ontem foi derrubado pela Justiça. Eu fico muito feliz e fico muito contente de saber que o Guarani vai ser passado a limpo. Essa decisão da Justiça demonstra a irresponsabilidade desses atuais gestores. No dia da Assembleia, o presidente da Comissão Eleitoral, um dos patronos do Estatuto, que foi um dos criadores do novo Estatuto, alertou os associados da chapa da situação, alertou as pessoas que ali estavam no comando
que aquilo que estava sendo feito era prejudicial para a instituição e que poderia acarretar diversos prejuízos. E mesmo assim, de forma irresponsável, essas pessoas resolveram conduzir o Guarani para uma eleição torta, resolveram ganhar no tapetão. E isso a gente não pode permitir. O Guarani é uma instituição centenária que sempre prezou e sempre foi exemplo de democracia. Na década de 80, 90, o Guarani apresentava um pleito onde milhares de pessoas participavam e a gente nunca tinha visto uma situação dessa. A justiça reconheceu. O Guarani não tem nenhum tipo de penalidade esportiva com isso, mas ficou aqui a lição que a gente não pode brincar com a nossa grande instituição. A justiça reconheceu sim que houve manobra, que houve uma atual gestão que correu do voto e que preferiu levar isso para a esfera judicial. E, felizmente, para a nossa instituição, o Guarani saiu vitorioso. E a gente vai poder agora conduzir uma nova eleição onde realmente o associado do Guarani vai poder, enfim, votar e decidir os rumos. Os rumos da instituição não serão mais decididos em tribunais de justiça, e sim dentro da nossa instituição. E não vai ter manobra, como teve da última vez. Muito triste, muito feio e lamentável o que essa atual gestão fez para se perpetuar no poder. Mas a gente está aqui para defender a legalidade, defender o Guarani e defender essa instituição centenária que nos trouxe muitas alegrias. Então, estou aqui, mais uma vez, agradecendo a família Bugrina, todos os nossos apoiadores e os associados do Guarani que saíram vitoriosos junto com a gente nessa demanda. A justiça, enfim, reconheceu que o Guarani cometeu ilícitos, contrariando o seu estatuto, que o Guarani resolveu, através das pessoas que ali estão, buscarem um caminho torto para se perpetuar no poder. E não deu certo. A gente vai legalizar o clube, a gente vai passar o pente fino e a gente vai levar transparência e vai levar democracia para a nossa instituição. Agora, a eleição vai ser decidida no voto e não vai ser decidida mais em tribunais. Agradeço a todos pela compreensão da situação que a gente vai viver nesse momento. Agradeço ao nosso time jurídico que brilhantemente fez valer a lei. O Guarani vai ter que respeitar a decisão judicial, porque a eleição se ganha no voto, a eleição não se ganha no tapetão. Um obrigado a todos, saudações bugrinas. Bom, tá aí a palavra do Felipe Roselli, ele que foi o candidato da oposição, entrou na justiça e eu vou passar aqui o que disse o comunicado da justiça, a decisão, né, da 11ª Vara Civil, requerente Felipe Ramos Roselli e o requerido Guarani. A juíza de direito foi a doutora Ana Lia Bel. Vistos, trata-se de uma ação anulatória do ato associativo à Assembleia Eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada por Felipe Ramos Roselli em face de Guarani Futebol Clube. O autor busca a anulação de atos praticados no processo eleitoral do dia 14 de dezembro de 2025, alegando vícios procedimentais graves, incluindo o julgamento de recurso com fato novo e a realização de votação por levantamento, entre aspas, em descumprimento ao voto secreto previsto no Estatuto. O réu suscita a conexão deste feito com os processos ajuizados por Anselmo França Silva perante o juizado especial, aí tá os números de processos. Pois bem, afasto a preliminar de conexão e o pedido de reunião dos feitos com os processos, aí cito os processos. Deixa eu ir mais para baixo, que tem as decisões que são um pouco mais claras, até para gente que é leigo em tudo que se fala no jurídico, né? Em boa parte do que se fala. Aí diz o seguinte, ó, o fundamento para impugnação faltas em 2023 baseou-se, isso é a impugnação do Felipe Roselli, né? Baseou-se em sanção do Estatuto Antigo, que teria sido suplantado pelo novo Estatuto
vigente desde dezembro de 2025, o qual não previa a mesma penalidade, ou seja, está dizendo que o Estatuto de 2025 não previa essa penalidade. O risco de demora é manifesto, uma vez que a eleição já ocorreu e a posse dos novos conselhos efetivou-se em janeiro de 2026. A manutenção de uma gestão eleita sob vício procedimental grave gera insegurança jurídica e danos institucionais irreparáveis ao clube e aos associados. Ante ao exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de deliberação assemblear de 14/12/2025, no que tange à impugnação da suspensão da posse dos eleitos para o Conselho de Administração, Deliberativo e Fiscal, até o julgamento final desta lide. Aí está a data, 15 de abril de 2026, intimem-se com urgência. Tá aí o que disse a doutora Ana Lia Bel nesse comunicado, nessa decisão judicial da 11ª Vara Civil de Campinas. A gente vai ouvir em instantes o doutor André Torquato. Como eu disse, doutor André Torquato, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo que foi eleito pelo Guarani, e ele é advogado do Guarani, é quem está cuidando desse imbróglio jurídico. Eu vou passar algumas informações antes da gente entrevistar o doutor André Torquato, e informações importantes. Por exemplo, a principal torcida do Guarani, a Fúria Independente, né? São 3 torcidas, a Fúria Independente, a Guerreiros e a torcida jovem. As 3 são importantes, mas a Fúria Independente disse o seguinte, ó. A Fúria Independente, na condição de principal e mais importante torcida organizada do Guarani Futebol Clube, tomando conhecimento de decisão judicial que suspendeu a posse dos membros do Conselho de Administração, Deliberativo e Fiscal, vem a público por seus dirigentes e associados manifestar seu mais profundo repúdio e descontentamento com o que é mais um ato de desmoralização e desequilíbrio do maior do interior, movidos por interesses pessoais, isso está tudo dizendo no comunicado da Fúria Independente, movidos por interesses pessoais, grupos internos, trazem tumulto e criam obstáculos à transformação do clube em SAF. Único caminho para que retomemos o gigantismo de nossa história. Aí a insegurança trazida por esse tipo de expediente afasta investidores, prejudica o clima interno e impede a discussão de questões importantes em um momento que toda a energia deve ser empregada no retorno do Guarani ao seu lugar de direito. Esse é o posicionamento da Fúria Independente. Agora a gente vai ouvir o doutor André Torquato, ao vivo, gentilmente, nos concedendo essa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Tanto o presidente do Conselho Deliberativo como advogado do Guarani, e está cuidando desse caso. Doutor André, eu gostaria que você explicasse para a gente, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, em especial para o torcedor e para o sócio do Guarani, como que o Guarani recebeu essa decisão judicial e como que vocês estão trabalhando para tentar reverter a situação. Um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Breno, obrigado pela oportunidade. Vamos lá, em relação à decisão que foi proferida, ela foi publicada, foi disponibilizada no Diário Oficial na data de hoje, né? Então aproveito já e até te corrijo, porque atualmente eu não sou mais o presidente do Conselho Deliberativo, eu estou atuando como advogado, até porque a decisão ela suspende a posse do novo Conselho Deliberativo de Administração e Conselho Fiscal. Então eu estou falando aqui como advogado. A decisão
no modo de ver do departamento jurídico do clube, ela nos causou extrema surpresa pelo momento em que ela foi decidida, né? A decisão, o processo em si, ele foi ingressado no dia 26 de dezembro, já com o pedido de liminar, sendo que essa liminar só foi apreciada e deferida agora em abril. Então, a gente causa muita estranheza esse deferimento, porque ela traz enorme insegurança jurídica nos mais diversos modos de atuação do clube, né? Então, assim, o clube agora vai entrar com os recursos cabíveis para tentar reverter a decisão. Num primeiro momento, o Guarani vai entrar com embargos declaratórios para que a juíza esclareça a decisão. Essa decisão, ela traz enorme insegurança jurídica no ponto que, a partir do momento que ela suspende a posse do novo Conselho de Administração, do novo Conselho Deliberativo e do novo Conselho Fiscal, ela deixa o Guarani sem representatividade. Então a gente precisa que a juíza esclareça quem hoje responde pelo Guarani. É a antiga diretoria? É o superintendente executivo? Então a juíza precisa esclarecer esse ponto para que a gente possa, que o Guarani continue praticando os seus atos da vida jurídica, seus atos civil. Em relação ao momento em que ela foi proferida, o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, eles já atuaram por 4 meses, né? 3 meses e 15 dias. Então, nesses 3 meses e 15 dias foram firmados contratos, a gente praticou atos na recuperação judicial, inscreveu atletas. E como ficam esses atos? Eles estão suspensos? Eles são válidos? Existe uma assembleia de aprovação de contas convocada para o dia 28 de abril. E essa assembleia, na verdade, a reunião do Conselho 28 e a assembleia 29. Essa convocação está válida? Se não tiver válida, o Guarani não vai cumprir a lei que determina a apresentação e aprovação de contas até abril. Então, a primeira medida cabível que o Guarani vai tomar é entrar com os embargos, ingressar com embargos declaratórios, para que a juíza esclareça esses pontos omissos que não ficaram decididos na decisão que a gente vai embargar. Segundo a medida judicial que o Guarani vai tomar, é um recurso de agravo de instrumento. Recurso de agravo de instrumento, ele serve para combater decisões interlocutórias, que são decisões que não são definitivas, decisões que ocorrem no curso do processo. Então, o Guarani vai combater essa decisão através do recurso de agravo de instrumento, porque no entendimento do Guarani houve equívoco da juíza. A juíza, ela fundamenta a decisão em 2 pontos. Primeiro, que o voto não foi secreto. O voto foi secreto. O que não foi secreto foi a deliberação de escolha do presidente da Assembleia e a aprovação ou rejeição do recurso para a Assembleia, sendo que isso há 30 anos no Guarani é decidido dessa forma. O Estatuto prevê que iniciada a Assembleia, os candidatos interessados em presidir a mesa da Assembleia vão se apresentar. Então não tem como a gente fazer uma cédula prévia e prever quem vai ser o candidato a presidente. Então essa deliberação sempre foi aberta. O que não foi aberto e o que é previsto no Estatuto é o voto, que deve ser pessoal, direto e secreto. E, por fim, em relação à segunda fundamentação da decisão para a suspensão da posse, foi relativa à não observância do princípio do contraditório e ampla defesa no recurso interposto perante a Assembleia. Ocorre, porém, que o recurso ele foi divulgado para a chapa que entrou com a ação um dia antes da eleição. O recurso, se eu não me engano, ele é protocolado na sexta-feira, no sábado ele é encaminhado à chapa contrária, e tanto é que a chapa ela tem oportunidade de se defender e se defende na Assembleia.
Então, no nosso entendimento, houve observância do devido processo legal e houve observância do contraditório. Tanto é que a chapa fez a defesa dela em assembleia. Então, o Guarani vai atuar nessas duas frentes, embargos declaratórios para esclarecer principalmente a representatividade do clube e agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça para tentar reverter a decisão. Bom, nós estamos conversando com o doutor André Torquato, que é advogado do Guarani. Como ele mesmo disse no início da entrevista, para quem não estava acompanhando, o doutor André Torquato deixou claro que hoje não tem presidente o Guarani por conta dessa decisão, não tem CA e não tem conselho deliberativo, está tudo suspenso, as posses que foram feitas no início de 2026. Agora, falando da parte prática, o prejuízo que pode levar o Guarani se continuar esse tipo de situação, doutor André. A gente sabe que os clubes estão de olho em tudo, né? Clubes que caíram no Campeonato Paulista, por exemplo, clubes que estão mal na Série C do Brasileiro. Esses clubes podem acabar entrando na justiça também e se aproveitando dessa situação e podendo, inclusive, prejudicar o Guarani nas competições que o Guarani disputa, doutor? Evidentemente, Breno. Hoje a situação nos traz enorme insegurança jurídica, porque a gente não sabe se a juíza vai convalidar esses atos ou não, como fica agora a representatividade do Guarani, se o Guarani for contratar jogador, se o Guarani tiver que participar em uma audiência. Então, assim, traz enorme insegurança jurídica. E como advogado do clube, eu já posso te adiantar um prejuízo que o Guarani teve. Hoje, seria apresentado a proposta da SAF. O investidor ligou para a Ernest, que está cuidando do contrato de SAF, e falou que não estava enviando mais o contrato e proposta devido à decisão judicial. Esse é um prejuízo incalculável. Ou seja, hoje aquele contrato e as assembleias seriam remarcadas, ou hoje ou no mais tardar nos próximos dias, com ele enviando a proposta. É isso que iria acontecer? Eu iria convocar hoje a Assembleia. O contrato chegaria hoje e hoje eu convocaria a Assembleia. O investidor recuou e falou que essa situação traz insegurança jurídica, que ele espera a resolução, a decisão judicial para apresentar a proposta. Agora, antes de eu passar para o Batista, eu tenho mais um questionamento para você, doutor André Torquato, gentilmente nos atendendo aqui na Rádio Bandeirantes, falando da situação do Guarani. Como que o Guarani pode, na prática, você citou o que o Guarani vai fazer, mas, por exemplo, hoje, se o Felipe, se ele resolver tirar essa ação, já resolve todo tipo de situação ou não? E uma segunda pergunta, haverá um julgamento, mesmo que o Guarani consiga derrubar essa liminar, haverá um julgamento sobre esse assunto? Vamos lá, primeiro questionamento. Se o Felipe retirar a ação, a questão está resolvida. A liminar é revogada e o processo é extinto. Segundo, a gente está discutindo apenas decisões liminares, uma tutela de urgência. Então, ela sendo mantida ou sendo revertida, ainda nós teremos uma sentença do processo. Haverá um julgamento, da sentença cabe recurso de apelação, vai ser proferido um acórdão pelo tribunal, então a situação vai longe, né? A gente agora, nesse momento, está discutindo apenas uma decisão interlocutória. Perfeito. Estamos em contato com o doutor André Torquato Batista. Fique à vontade para fazer perguntas para ele, advogado do Guarani. Doutor André, um abraço. Primeiro, muito obrigado por atender uma vez mais a reportagem aqui da Bandeirantes. Tá tudo bem, doutor? Tudo bem, Batista. Tudo bem, e você? Sobre essa questão da vacância no cargo de presidente, o que diz o estatuto do clube? Então, o estatuto nada fala a respeito, né? Não existe uma previsão estatutária para essa, porque foi uma decisão judicial, né? Então a gente não tem um dispositivo legal citando
esse caso em específico. E é isso que a gente está buscando esclarecimento do Poder Judiciário. Agora, por que ainda não foi conseguida essa liminar, né? Porque você pode entrar com uma liminar, um contra-efeito daquilo que a oposição conseguiu. Foi tentada essa liminar ou não? Não, Batista, vamos lá, vamos esclarecer. A liminar já foi concedida e ela já foi disponibilizada na imprensa oficial. Tá? Ela já está valendo. Agora, cabe ao Guarani, o Guarani tem 15 dias úteis a partir de amanhã para entrar com o recurso competente, que é o agravo de instrumento. Então, o Guarani vai ingressar com o recurso competente para tentar reverter essa decisão. Eu não me expressei corretamente. O que eu estou dizendo é o seguinte: não há possibilidade de cassar essa liminar que está valendo? Não, sim, é o que a gente vai tentar, através do recurso de agravo de instrumento. É que ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. A gente vai entrar com recurso e vai tentar cassar essa liminar concedida para que seja mantida a posse do Conselho Fiscal, Deliberativo e Administrativo. Você é um advogado experiente. Quanto tempo isso demora? Batista, nós temos a semana que vem suspensão do expediente forense na segunda e terça, porque terça é feriado. Eu acredito que a gente tem uma decisão até sexta-feira que vem. E até lá o Guarani fica acéfalo sem presidente? Não, Batista, porque assim, a gente já está ingressando na data de hoje com embargos declaratórios para juiz aqui de primeiro grau, para ela esclarecer como vai ficar a questão de representatividade do clube. Mas qual é o prazo que ela tem para responder? Na lei não existe uma determinação específica de quantos dias o juiz tem para apreciar uma decisão. Não existe. Mas eu acredito que eu vou conversar pessoalmente com a magistrada e vou explicar a urgência na medida. Então eu acredito que amanhã a gente possa já ter uma decisão a respeito da representatividade do clube. Perfeito, era exatamente essa questão, né? Porque se for esperar semana que vem, que é feriado, emendado, e aí se a magistrada não responder, o Guarani fica sem presidente. Até lá, nenhuma medida pode ser tomada. Então é um caso realmente sui generis, é um caso muito grave. O estatuto não prevê, porque é um caso que nunca aconteceu na história. Então é um problema realmente muito sério um clube ficar sem alguém que assina pelo clube. Porque normalmente quando por alguma razão, seja por impeachment, seja por morte, o presidente se ausenta, não é mais o presidente, normalmente pelo estatuto, assume o vice. Se o vice não tiver em condições, assume o presidente do conselho. E assim sucessivamente, até pegar o conselheiro mais velho. Normalmente os estatutos de clubes são assim, e o conselheiro mais velho assume como presidente, até marcar novas eleições. Mas nesse caso aqui, a eleição foi suspensa. Então o conselho inteiro foi destituído. Tanto é que o doutor André Torquato disse aí no começo, né? Olha, não sou mais o presidente do conselho, porque esta liminar destituiu o CA, o Conselho de Administrativo, e todos aqueles que foram eleitos, no caso também o Conselho Deliberativo. Bem, vou passar para o Tigrão para fazer a última pergunta, a questão aí com o doutor André Torquato, ele que é o nosso convidado de hoje. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Quando o Breno ontem, no finalzinho do programa, bem próximo das 19 horas, ontem nós fomos até as 19, né? Porque tínhamos transmissão do jogo do São Paulo. O Breno, faltando uns 3 minutos para acabar o programa, ele soltou essa bomba aí.
E a gente já rapidamente traçava mais ou menos essa linha que hoje está sendo confirmada, de que o Guarani, numa linguagem não jurídica, está acéfalo nesse momento, oficialmente falando. E eu agradeço muito ao doutor André Torquato por estar com a gente num momento muito importante de esclarecimento, e uma pessoa que mexe com lei, uma pessoa letrada, que conhece os meandros, que sabe como é que funciona o direito. Doutor André, como é que o senhor vê tudo isso no que tange a uma perspectiva que o senhor possa traçar? Né? Se fosse na loteria esportiva, nós perguntaríamos assim, Guarani e Volta Redonda, o senhor vai na coluna 1, na coluna do meio ou na coluna 2, mas aqui não é jogo, aqui é uma situação jurídica de interpretação e, na minha avaliação, uma situação jurídica também difícil de se projetar aquilo que vai acontecer. Qual o caminho que o senhor acha que vai levar a uma decisão que volte as coisas à normalidade? A cassação da medida cautelar ou da liminar? Ou qual caminho o senhor acredita? O que o senhor projeta? Apesar de eu entender que é muito difícil, nesse momento, tentar imaginar os próximos lances desse tabuleiro jurídico de xadrez muito complicado. Um abraço para o senhor. Boa noite, Tigrão. Obrigado pela pergunta. Na minha opinião, a juíza, primeiro, em relação ao embargos declaratórios, eu acredito em acolhimento, porque isso é natural. O Guarani precisa hoje ter representatividade e ela precisa declarar como ficam os atos que ocorreram com a diretoria que foi suspensa até a presente data. Então eu acredito que a gente tem uma decisão amanhã e uma decisão favorável por convalidar os atos e por indicar quem vai ser o representante do Guarani nesse momento. Em relação à cassação da liminar, isso vai ser feito através de um recurso de agravo de instrumento. Então a gente tem que respeitar bastante o desembargador que vai analisar o caso. Como você bem colocou e tem conhecimento jurídico, é uma discussão bastante difícil, é um tema difícil. Então a gente tem sempre que respeitar o entendimento do desembargador relator que vai analisar nosso pedido de cassação da liminar, que seria a reversão liminar, o efeito suspensivo da decisão. Eu, assim, acredito muito no meu trabalho, né? Então é por isso que eu estou fazendo o recurso, né? Se eu tivesse que não tivesse conhecimento ou achasse que não seria possível a reversão, eu não iria recorrer, mas eu vejo com muitas possibilidades a reversão da decisão, porque como eu no começo da conversa com o Breno, no meu entendimento a juíza se equivocou ou não analisou os fatos observando o que o Guarani colocou em sua defesa. Perfeito. Batista, oi. Só me permita o seguinte, você disse que é a última e a gente tem que liberar o doutor André Torquato. Os embargos de declaração, eles pedem, bem assim, de uma forma bem didática e no popular, uma melhor explicação ou uma melhor justificativa ou fundamentação da sentença ou do despacho, aí no caso da liminar, né? Esse é o embargo de declaração. Agora, doutor, como é que o direito é tão frágil assim, que numa situação tão grave, tão complicada, que pode até tornar nulos, se bem que acho que os atos que foram praticados desde 14 de dezembro até esse momento, mesmo agora tendo sido suspensos os efeitos da eleição, eu acho que o que foi decidido e assinado e deliberado até agora não tem um efeito retroativo aí. Agora, como que é tão frágil o direito de uma decisão tão profunda, e aí é uma opinião pessoal sua, ela não é nem técnica, de que uma decisão desse tamanho, desse porte, possa ter sido provisória, sem análise de mérito com profundidade.
Como é que o senhor vê isso? Às vezes essas incongruências do direito, e ele está aí, a lei permite isso, e a magistrada que acabou dando o despacho, ela tem total capacidade para isso, mas analisando de uma maneira mais genérica o direito, não te parece algo meio que incoerente, uma espécie de aberração, esse tipo de coisa? Uma decisão provisória, sem análise de mérito, e que pode ter aí um efeito destrutivo sem precedentes na história do clube? Ô Tigrão, é assim, a gente sempre tem que respeitar a magistrada, né? Ela estudou para isso, fez o concurso, tem conhecimento, então assim, toda decisão de magistrado, eu prezo na minha carreira por respeitar todos os magistrados. Eu acredito, na verdade, o embargos declaratórios, ele serve para esclarecer a omissão, contradição e obscuridade na decisão. E é isso que a gente está buscando. O que me parece, com todo o respeito que a magistrada mereça, é que ela não sabe, ela não deve ter conhecimento de como funciona o estatuto do clube. Talvez faltou um pouco da análise nesse sentido. E por isso existe o embargo dos declaratórios. Então eu acredito que possa ter, como se melhor coloca, uma primariedade da juíza em analisar um caso tão complexo como esse. Doutor André, um abraço, muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Muito obrigado, boa noite, bom programa para vocês. Boa noite, muito obrigado. Está aí o doutor André Torquato prestando importantes esclarecimentos desse caso que explodiu ontem no final do programa, quando o Breno Beretta trouxe a informação sobre esta bomba. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participe e contribui, ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos aqui ao Fala Galera, o tempo urge, portanto vamos em frente. Na sua visão, a anulação das eleições do Guarani pode ser prejudicial ao clube dentro das 4 linhas? Só o tempo para dizer. Amanhã é um dia, como disse o Torquato, o doutor, advogado do Guarani, amanhã é um passo e um dia muito importante. Caça ou não caça liminar? Porque se isso for arrastado na justiça, e a gente conhece a justiça como demora no Brasil, o Guarani pode ter sérios problemas na sequência. Para a partida diante do Avaí, você realizaria alguma mudança na equipe titular? Olha, é uma pergunta interessante. Eu manteria o mesmo time, talvez com uma ou duas, mas a sequência não é que está incorreto mexer no time, não, pelo contrário. Tem gente que, por exemplo, o Kevin, eu acho que tinha que começar uma partida, por exemplo, mas é com o treinador. Eu, se fosse ele,
manteria a mesma escalação com o acréscimo do Kevin. Batista. A Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Oi, Tigrão. Vamos dar uma olhadinha no Fala Galera rapidamente? Já entrei logo botando aí uma pergunta dentro de um assunto tão importante, tão relevante para o doutor André Torquato, jurídico do Guarani. Pediria Agora minuto, vamos ao Fala Galera. Ô, Tigrão, 1 minuto, por favor, para cada questão. Hoje nós vamos até às 7. Não, beleza, rapidíssimo. Estilo coelho naqueles dias, né? Um coelho com ejaculação precoce. Na sua visão, pode soltar o riso, essa foi boa, hein? Pô, coelho, já é coelho, ainda com ejaculação precoce. Na sua visão, a anulação das eleições do Guarani pode ser prejudicial ao clube dentro de campo? Ou nas 4 linhas? Não. Não, eu acho que isso tudo volta à normalidade amanhã, porque realmente tem muita consistência o recurso aí impetrado pelo Guarani. Acho que cai. E se não cair, a justiça tem que se pronunciar, tem que nomear aí um interventor. E esse interventor, claro que terá que trabalhar meio que próximo da atual diretoria. Eu acho que dentro de campo não vai ter reflexo nenhum, até porque essa medida judicial, este despacho, ele está com as horas contadas, na minha avaliação. Posso estar enganado, porque o direito não é uma ciência exata. E agora o Fala Galera da Ponte. Para a partida diante do Avaí, você realizaria alguma mudança na equipe titular? Bom, é o seguinte, o David Braz não vai jogar. Então tem que jogar o Lucas Cunha. E na frente, eu começaria com o Luiz Felipe no lugar do Rodriguinho. Nas demais posições, nas outras 9, eu manteria a escalação do time que iniciou o jogo no último sábado, no Moisés Lucarelli, quando a Ponte foi derrotada pelo Vila Nova, mas jogou bem no segundo tempo. É isso, Batista. Estilo coelho com ejaculação precoce. 18h13, já o Breno fala da parte do futebol do Guarani. Pedro Piscinato, manchete para o noticiário da Ponte já. Daqui a pouco vamos ouvir o André Lima, volante que deve ser titular novamente no time da Ponte Preta. Batista. Intervalo. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Olha, pessoal que está mandando nome para concorrer aos ingressos para o jogo de domingo. Não adianta mandar aqui no WhatsApp que manda para mensagem para ir para o ar. Não, é outro o WhatsApp. E onde é que eu vejo esse WhatsApp? No canal B Vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp, tem também uma senha. Aí você vai mandar o nome completo, o seu CPF e a senha. É isso que você tem que fazer. Lá no número de WhatsApp que está no canal de vídeos. Neste momento, está no rodapé da tela, mas durante todo o programa fica fixado lá no topo da página, lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Nome completo, CPF e senha para o número de WhatsApp que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já eu vou divulgar o nome de 5 ganhadores, mas dá tempo ainda de você participar. Você que poderá vir aqui amanhã das 2h30 da tarde até as 5h30. É só esse horário que os ingressos serão entregues para os ganhadores. Das 2h30 às 5h30 da tarde, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Tem que trazer um documento, o ganhador tem que trazer um documento que contenha o CPF. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, o elenco da Ponte Preta realizou hoje no estádio Moisés Lucarelli a penúltima atividade antes do duelo de sábado contra o Avaí. O Leão é vice-líder da Série B, tem 8 pontos somados, mesmo número de pontos que a equipe do Ceará, que é a líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Nessas 4 primeiras rodadas do Brasileirão da Série B, o Avaí teve 2 vitórias e 2 empates. Estreou vencendo o Juventude por 2-0 lá na ressacada. Depois, na segunda rodada, venceu o CRB por 1-0 fora de casa. E aí na terceira e quarta rodada, o Avaí acabou empatando. Na terceira empatou 0-0
com o Operário na ressacada e na última rodada empatou em 2-2 com o Sport lá na Ilha do Retiro. Portanto, são 2 vitórias, 2 empates, 4 gols marcados e 2 gols sofridos à equipe do Avaí. E é claro que com esses números a gente sabe que não será um desafio fácil para a Ponte Preta neste sábado, mas também não é impossível que a Macaca saia com uma vitória. Nós estamos vendo uma evolução no futebol apresentado pelos jogadores da Ponte Preta e é claro que a nossa torcida aqui é que a Ponte Preta se recupere e que essa vitória chegue o mais rápido possível. E o volante André Lima, assim como eu prometi, falou com a gente essa semana e comenta justamente sobre isso, a evolução da Ponte Preta dentro desta Série B. Cada partida a gente vem melhorando, não só visivelmente, mas nos números também, como o professor vem mostrado pra gente nas análises. E assim, cara, tá muito perto de uma vitória. Infelizmente, não é mal falar de juiz, né? Mas infelizmente tivemos um gol mal anulado e tivemos um pênalti ainda que poderia ser também, que ele não quis dar, mas tudo bem, né? Não vamos falar dos outros, não vamos falar daquilo que não cabe a nós. Estamos muito perto de uma vitória. O nosso time vem melhorando a cada treino, a cada jogo. Os últimos 3 jogos aí foi uma crescente nítida. Então, cara, acho que vai acontecer. É um grupo trabalhador, um grupo que trabalha muito e luta muito, e a vitória vai vir. E quando a gente conseguir engrenar aí nos bons resultados, acredito que não vamos parar mais. E o André Lima, o volante, que foi um dos últimos contratados na janela de exceção que a CBF abriu após os campeonatos estaduais, falou justamente sobre a qualidade do elenco da Ponte Preta, a qualidade desse grupo de jogadores. Sim, o grupo é bom, como eu te falei, o grupo é um grupo que trabalha. Eu não poderia vir aqui, né, e defender o grupo, que se o grupo não fosse trabalhador. Então eu tenho convicção de que o grupo é muito bom e tenho convicção que as vitórias vão vir, vai chegar no momento certo. Esse grupo, esse time, essa comissão, essa camisa não merece um Z4, isso não existe, a Ponte está no Z4. Então a gente vai sair dessa. É um grupo que trabalha muito, trabalha bastante, independente das circunstâncias que estão fora. A gente faz o que está ao nosso alcance e eu tenho certeza que temos boas histórias para contar esse ano. E o André também foi questionado se a classificação boa do Avaí nesta Série B, como eu disse, o Avaí é vice-líder nesse momento, deixa a partida de sábado ainda mais complicada. Cara, eu acredito que não, respeitando a equipe do Avaí, é uma equipe grandíssima, mas hoje eu visto a camisa da Ponte Preta e é uma Ponte Preta, uma camisa que pesa, uma camisa que tem história, né? Não desrespeitando o outro lado, mas acredito que todo mundo que nós vamos jogar contra, eles sabem que estão vindo jogar contra a Ponte Preta, é uma equipe que pesa também. Então vai ser um jogo jogado, um jogo, a equipe do Avaí é qualificadíssima, né? Então vamos lá com certeza para buscar os 3 pontos, mas acima de tudo para guerrear, defender nossa camisa a qualquer e todo custo. E o quanto antes conseguir essa primeira vitória aí pra gente engrenar no campeonato e embalar que é o que estamos precisando. Tá aí, ouvimos as palavras do André Lima, volante que estreou com a camisa da Ponte Preta na 3ª rodada, na partida contra o Náutico. Naquela oportunidade ele entrou no segundo tempo, já na última rodada foi titular na partida contra o Vila Nova e a tendência é que para esse sábado, para a partida diante do Avaí, o André comece novamente a partida jogando. E agora falando dos bastidores da Macaca, do extracampo da Ponte Preta, o Breno Beretta trouxe essa informação no programa Os Donos da Bola, que vai ao ar todos os dias na tela da Band, uma informação a respeito do patrocínio master da Macaca. A marca Mansão Maromba, como a gente já vem falando há algum tempo, estampará o espaço principal no uniforme da Ponte Preta com um contrato até o final deste ano, e o Toguro, que é o dono da marca Mansão Maromba, vai pagar R$300 mil por mês para a Ponte Preta até o final do ano, como eu disse, até o tempo de contrato. Em um outro patrocínio que eu até citei ontem aqui no Esporte em Debate, a marca de bebidas Pote, que vai permanecer ao lado da Ponte Preta até 2027, vai pagar ao clube menos de R$100 mil por mês, porém vai ajudar com a distribuição de água, sucos, isotônicos, enfim, tudo que abrange aí essa parte de bebida. A marca Poti vai ajudar a Ponte Preta. Então é isso, Batistão. Amanhã a Ponte encerra a preparação
para o duelo contra o Avaí, e acredito que já durante o Sport em Debate de amanhã a gente vai conseguir aí trazer um provável time que o técnico Rodrigo Santana mandará a campo. São 18 horas e 23 minutos em Campinas. Eu quero ouvir os comentaristas falando da ponte, mas antes, Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço com eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. E tem promoção imperdível. São cabos Cobrecon, rolo de 100 metros. Cabo Flex Cobrecon 1,5 milímetro, 146,40. Cabo Flex Cobrecon 2,5 milímetros, só R$ 234,90. Cabo Flex Cobrecon 4 milímetros, R$ 386,90. E cabo Flex Cobrecon 6 milímetros, R$ 79,90. Valores para rolos de 100 metros e para pagamento à vista. Dura enquanto tiver no estoque, né? Então aproveite, promoção válida enquanto durarem os estoques. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite a promoção. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, e aos sábados das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Bandeirantes. E a ICH Ponte Preta para você comentar. Eu vou começar pelo meio-campo. Eu não tiraria o André Lima do time e pensaria no Saravia no lugar do Murilo, que não tem me agradado. Isso que eu faria. Eu acho que ele vai manter o meio-campo. André Lima, Murilo e a presença do Elvis, né? Eu acho que vai ser isso, salvo engano da minha parte. Na frente, eu também acredito na inclusão do Luiz Felipe no time titular. O Lucas vai ser o parceiro do Márcio na zaga, o restante me parece tudo igual. O grande desafio, além do Avaí, o fato de ser líder também com 8 pontos, do jogo ser na ressacada, passa muito por esse momento de insegurança do time, né? Segurança emocional, de confiança, né? O jogador, quando está confiante, ele vai pro drible, não tem medo, não é? Precisa estar com a cabeça boa. Eu espero que o Rodrigo esteja trabalhando isso. Não sei, não é? Porque a Ponte, ela precisa vencer um jogo o mais rápido possível. Talvez não seja agora, nesse momento contra o Avaí, então um empate que não resolve nada para a Ponte em termos de sair da zona do rebaixamento, mas é um ponto fora de casa. Então eu não desprezaria. Eu acho que time por time está mais encaixado o Avaí, a Ponte ainda está se encaixando, se preparando, não é? Está se fortalecendo, né? O conjunto traz também tudo isso, a sequência traz tudo isso, mas o favorito para o jogo é o Avaí. É o Avaí. Então, se o time conseguir jogar com a desenvoltura que jogou no segundo tempo da última partida, tem chance de ganhar o jogo. Isso se a arbitragem não atrapalhar, né? Isso considerando que a arbitragem efetivamente vai trabalhar direitinho, que não aconteceu na última partida. Vamos combinar. Então é isso, Batista. Resumidamente, o Avaí é o favorito e essas seriam as minhas opções de mexida no time titular da Ponte. 18h28 e você, Tigrão, 3 minutos aí para você falar da Ponte Preta. Bom, eu queria passar uma palavra de alento para o torcedor da Ponte que está sofrendo muito com os últimos acontecimentos, com o rebaixamento no Paulista, agora
4 rodadas já é penúltimo colocado na Série B. Eu só queria passar uma palavra de alento. A Ponte, em 12 pontos disputados, ela tem apenas 1 ponto. Só que esse ponto foi conquistado contra o atual líder do campeonato. Repito, a Ponte perdeu 3 e empatou 1. Mas aquela empatou em casa, ela ganhava o jogo até 36 minutos do segundo tempo. E com quem que foi? Foi com o Ceará, que é líder à frente nos critérios de desempate do Avaí, que a Ponte enfrenta agora no próximo sábado, 8h30 da noite, lá em Florianópolis, na Ressacada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós dissermos que a Ponte é favorito para ganhar o jogo, vamos estar sendo incoerentes. A Ponte vai ganhar o jogo. Não, mas a Ponte tem chance. O Avaí tem 8 pontos em 12, e a Ponte 12 disputados, e a Ponte tem 1. Só que, quando a Ponte ganhou o seu único ponto até agora, foi contra o líder e poderia ter sido 3 e não 1, e aí a Ponte nem na zona de rebaixamento estaria, deu um vacilo danado no momento em que tomou o gol, bobeou, se desconcentrou, estava com o jogo na mão, estava com o jogo controlado, não estava nem sofrendo, estava administrando aquela possível pressão do Ceará até com tranquilidade. Aí num lance isolado tomou gol, muito bem. Qual que é a palavra de alento que eu gostaria de passar? A palavra de alento é essa, que quando a Ponte empatou com o Ceará, que é o líder, ela estava praticando um futebol inferior àquele que ele praticou, mesmo tendo sido derrotada contra o Vila Nova. Portanto, o que é fundamental? Que o time tenha a mesma postura que teve sábado passado contra o Vila Nova, neste sábado lá em Florianópolis, na Ressacada, contra o Avaí. Ponto. Esse é o ponto fundamental. A formação, esse no lugar daquele, aquele no lugar desse outro aqui, aí é o treinador que está vendo, ele está lá acompanhando os treinamentos e ele faz a avaliação e é bem pago para isso, né? Então, tomara que a Ponte tenha aquela atitude, aquela pegada. O time foi raçudo, né? O time foi guerreiro. O time não largou até o último minuto e não perdeu para o Vila Nova. Perdeu para a arbitragem. Então, esse é o ponto que eu gostaria de ferir aqui e dizer aquilo que já disse rapidamente no Fala Galera, que eu começaria com o Luiz Felipe no lugar do Rodriguinho. E na zaga não tem muito o que fazer, vai ser o Lucas Cunha em lugar do David Braz. Nas demais posições, pelo menos para início, eu manteria aquele time que fez até agora na competição o seu melhor tempo de jogo, não o jogo todo, mas o seu melhor tempo de jogo foi o segundo tempo contra o Vila Nova. Essa é a última impressão e é o recorte que eu gostaria de ver repetido nos 90 minutos lá da Ressacada, Batista. São 18h31 em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Avaí, às 20h30 no Estádio da Ressacada em Florianópolis. E no domingo tem Guarani e Itabaiana, às 16h30 no Estádio Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h34, ouvinte no ar. Mas a gente Boa tarde a todos aí. Esse lance do pênalti no derby. Vocês estão discutindo, Nivaldo aqui de Valinhos. O pênalti que vocês estão comentando do derby foi o primeiro pênalti. Foi o primeiro pênalti. O Rafael Claus, que é um pamonha, ele deu o pênalti. O VAR chamou para dizer que não foi pênalti. Daí, como ele é teimoso e estrelinha, ele resolveu, além de dar o pênalti, expulsar o zagueiro do Guarani. Isso foi no primeiro tempo e o primeiro gol do jogo. Isso prejudicou todo o resto do trabalho, o resto do jogo, porque em seguida, lógico que o time está perdendo, sai, a Ponte num outro contra-ataque, outro pênalti, entendeu? Agora, ficar chorando a semana inteira porque contra o Vila Nova o cara não deu porque não foi. Não foi nenhum dos dois, gente. O cara deu o passe com a mão, foi um toque de vôlei. E o outro, o cara tava com a mão no chão, apoiado. Ele não tinha como. Se ele tira a mão, ele bate com a cabeça no chão, igual o caso lá do outro. Se ele dá o carrinho com a mão pra cima, ele bate a cabeça no chão. Chega de chororô, meu. Abraço, mais um. Boa noite, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, a oposição aí do Guarani pode até ter a razão deles, né? Mas eu acho que como bugrinos, eles deviam pensar no Guarani. Eu acho que vai ser extremamente prejudicial. A situação extra-campo acaba sempre afetando o gramado. Você vê isso, a gente vê isso acontecendo em outros times e pode acontecer no Guarani também. Eu acho que não era hora de mexer com isso, não. Poderia ter feito isso antes ou esperar aí o desenvolvimento pelo menos da Série C. Todo o planejamento foi feito, todas as contratações foram feitas, e agora? Como é que vai ficar? A gente fica preocupado. Eu acho que como bugrino, eles não tinham que mexer com isso agora, não. Se é que isso é possível, né? Um abraço. Abraço, mais um. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, toda a rapaziada. A insistência aí com a colocação do Kevin como titular, no último jogo, eu vi um lance dele, ele entrou, né, jogou pouco, mas eu vi o lance dele, parece que ele não tem visão lateral, o Carlinhos, né, o Kevin, tanto quanto o Mirandinha, também sempre pedido aí pelo Tigrão, por todos. Um bom jogador, esforçado, a gente vai no campo e vê, né, o esforço dele. Mas são jogadores que olham para o gramado, olham para a bola, não vê um companheiro do lado, não faz um passe interessante, né? Conclui a gol de qualquer jeito, normalmente a bola vai lá para a torcida. Então eu não sei como é que esses jogadores estariam treinando, né? Porque me parece aí um problema muito específico. Visão lateral. Não tem. Não tem o Kevin e também não tem o Mirandinha. O Kevin a gente viu pouco, mas o que viu, né? Fora aquele gol que ele marcou naquele jogo, tô lembrado agora, eu estava no estádio, né? Que ele fez aquele gol de cabeça no finzinho. Mas o que mais fez? Né? Mas não teve oportunidade. Mas as oportunidades em que pelo menos eu vi,
Não tem visão lateral o jogador, né? É impossível jogar assim. Abraço, muito obrigado. Está encerrada a promoção dos ingressos. Agora vamos ao sorteio. Eu vou para um intervalo. Depois do intervalo, vou divulgar o nome dos 5 ganhadores. Pares de ingressos para cadeira vitalícia para o jogo do Guarani contra o Itabaiana domingo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h42, hoje até 19 horas. Já já tem o sorteio, nome dos ganhadores para ingressos para o jogo do Guarani, domingo contra a Itabaiana. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando por você para saborear a melhor pizza de Campinas e por um preço, gente, sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml para facilitar a hidratação. Balde de cerveja a partir de R$ 40.
As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Aproveite aniversariante com um grupo acima de 10 pessoas. Não paga o rodízio. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes! 18 horas e 44 minutos em Campinas. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. 971021493. Boa tarde, Batista. Hoje comemoramos o Dia da Voz. Parabéns a todos da rádio que usam as suas vozes. Abraço, José Roberto Barreira, o Betão. Muitas mensagens de ouvintes parabenizando pelo Dia Internacional da Voz, mas não dá tempo hoje, né, da gente atender todo mundo. Então fica centrado aqui no Betão, que mandou essa linda mensagem falando a respeito do Dia Internacional da Voz. Valeu, Betão, um abraço para você, muito obrigado. É realmente uma data importante para todos aqueles que vivem da voz. Somos nós, os locutores, também os professores, os vendedores. A voz é importante e fundamental, é um instrumento único que carrega emoções humanas, histórias e verdades. A voz que canta, que informa, que acalma, que luta e que transforma. A voz que aproxima pessoas da vida, as ideias e ecoa aquilo que o coração sente. Que a gente nunca perca a coragem de se expressar, de falar com respeito, de ouvir com atenção e de usar a voz para construir, inspirar e fazer o bem. Valorize a sua voz, você que é profissional da voz. Ela é a sua identidade no mundo. Vamos aos ganhadores. São 5 pares de ingressos. 5 ganhadores. Ingressos para cadeira vitalícia para o jogo do Guarani contra Itabaiana, domingo às 16h30. 1. Antônio Alexandre Januário de Souza. 2. Aparecida Maria da Cunha Martins. 3. Carlos Roberto Miguel. 4. Fernanda Prisco Spaulucci. E 5, Nicolas Ponte Silva. Repito. 1. Antônio Alexandre Januário de Souza. 2. Aparecida Maria da Cunha Martins. 3. Carlos Roberto Miguel. 4. Fernanda Prisco Spaulucci. E 5, Nicolas Ponte Silva. Os ganhadores precisam comparecer obrigatoriamente amanhã, das 14h30 às 17h30, aqui na portaria da Bandeirantes, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Repito, das 14h30 até as 17h30. Não adianta aparecer aqui no período da manhã, porque não tem ninguém para entregar nesse horário. Só das 14h30 até as 17h30. Chegando na recepção, procure pelo Gil Kleber, ele que é o responsável pela entrega dos ingressos. Parabéns aos ganhadores, muito obrigado para todos que participaram. Bem, vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1.
O Ministério Público de São Paulo denunciou 3 ex-dirigentes e um ex-funcionário do Corinthians por apropriação indébita e omissão em suposto desvio de 3,47 milhões entre 2018 e 2023. José Odair de Souza Caveira, ex-chefe da segurança, é acusado de receber adiantamentos para despesas do setor e ficar com os valores, inclusive via empresa. Roberto Gavioli, Matias Romano de Ávila e Wesley Lúcio Melo foram denunciados por omissão, por não fiscalizar repasses. O Ministério pede devolução de 7,35 milhões de reais corrigidos. Pauta 2. Arboleda descumpre nova promessa e São Paulo vê acordo para a rescisão ficar mais distante. Tricolor já enviou 2 notificações para o zagueiro e deve esperar completar 30 dias do sumiço do elemento para rescindir por justa causa. Pauta 3. Real Madrid prepara reformulação para a próxima temporada e Arbeloa, técnico do clube, fica perto de saída. Em publicação que conta bastidores da equipe após a eliminação na Champions, o jornal The Athletic disse que o técnico provavelmente será demitido no meio do ano. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? A possível saída do Arbeloa como técnico do Real Madrid. Ele é um sujeito muito estudioso, está no início de carreira, mas o Real Madrid é muito grande para ele. Com certeza, não está confirmado ainda, mas no final dessa temporada, perdendo o título espanhol, que me parece ninguém tira do Barcelona. E essa eliminação na Champions, com certeza, vão provocar uma saída do Arbeloa, que já estará no RH do Real Madrid. Tigrão? Bom, fico observando, né, tudo que acontece aí. Ontem tivemos uma notícia de bastidores envolvendo polícia e Ministério Público do Corinthians. Hoje outra, e parece que a gente faz aqui 5 programas com os temas livres, né? 5 esportes em debate por semana, de segunda a sexta. E pelo menos em 3 deles, o Corinthians está... Antigamente os jornais, hoje está voltando os jornais impressos, que insistem em sobreviver graças a Deus e lutam aí por força de abnegados, que hoje a internet engoliu todo mundo, e também o jornal continua com a sua edição online. Mas o jornal impresso, ele costuma sempre colocar notícias policiais na última página, na contracapa do segundo caderno. E aí? O Corinthians é assíduo frequentador. Se aqui não fosse um programa de rádio e sim um jornal impresso, ele sempre estaria na última página do segundo caderno. É impressionante o que tem de gente praticando atos ilícitos. Ontem, por exemplo, nós falamos de possível impeachment do atual presidente. O outro já foi empichado. Agora fala-se desse. Fechando, agora Tigrão. Desvio. Tem que devolver 7 milhões. Até quando que o Corinthians vai sobreviver com tudo isso, hein? Por que tanta sede para mamar nessa teta chamada Esporte Clube Corinthians Paulista? E você, bebê, qual o tema? Sobre o Arboleda, Batista, eu acho que o São Paulo deveria ir até a última instância, no caso a FIFA, para tentar rescindir contrato com o jogador. Ele está descumprindo promessas, não está se reapresentando no São Paulo, então eu acho que o São Paulo deveria tomar medidas cabíveis e enviar a situação para a FIFA para tentar resolver a situação de uma vez por todas. 18h52, Breno Beretta, informações agora falando do futebol do Guarani.
Bom, Batista, a CBF marcou mais 4 rodadas, né? Desmembrou mais 4 rodadas, tinha desmembrado até a quinta, então eu vou passar aqui os jogos do Guarani confirmados. Sexta rodada contra o Maringá fora de casa, vai ser no dia 11 de maio, uma segunda-feira, às 8 da noite. Sétima rodada contra o Ituano no Brinco de Ouro, dia 17 de maio, um domingo, 6h30 da tarde. Contra o Barra, 8ª rodada, lá em Santa Catarina, dia 23 de maio, um sábado, 5 da tarde. E contra o Amazonas, 9ª rodada, em casa, Brinco de Ouro, dia 1º de junho, uma segunda-feira, às 8 da noite. Falando sobre o treino do Guarani, hoje eu pude acompanhar parte do treinamento, a entrevista coletiva foi com o Herbert. Amanhã a gente vai ouvir o Herbert aqui na Rádio Bandeirantes e vai ouvir também o Gilson Kleina, técnico da equipe da Itabaiana, adversário do Guarani no próximo domingo às 4h30 da tarde. Bom, hoje não treinou o William Farias, eu pude flagrar o William Farias no banco de reservas de tênis, por conta de uma sobrecarga muscular, ele foi poupado do treinamento de hoje. É provável que amanhã e no sábado ele treine e fique à disposição do Hélio Cizenando. Foi por conta da fisiologia, para o jogador não estourar o músculo no treinamento, que ele ficou de fora, mas acredito que o William Farias, que é um jogador muito importante de marcação no meio-campo, vai ficar à disposição. Uma outra situação, o Kevin trouxe com exclusividade na tela da Band também, que o Kevin está treinando, revezando com o Luca no ataque do Guarani, ou seja, existe a possibilidade do Hélio Cizenando dar uma oportunidade para o Kevin, ele que vem treinando também entre os titulares, o Hélio Cizenando, muito provavelmente pode ou colocá-lo como titular ou dar mais minutos para o Kevin no jogo de domingo contra a equipe da Itabaiana. Ingressos já à disposição do torcedor online, presencial nas bilheterias somente no sábado. Os ingressos têm os valores promocionais mais uma vez, R$20 meia entrada no tobogã, tobogã inferior R$30 meia entrada, cabeceira de entrada que é a Sul R$10 a meia entrada, vitalícia R$30 a meia entrada, mais 30 de acesso. Lembrando, meia entrada com a camisa do Guarani, o torcedor tem que se inscrever no Sócio Campeão Free, então entra no site sociocampeão.com.br e lá faz a sua inscrição e também compra pelo site Sócio Campeão ou pelo Ingresso SA, também dá para comprar o ingresso, Batista. O Hélio Vieira, ele diz, sou o taxista de Hortolândia, quero saber qual o preço do ingresso para torcedores do Itabaiana para o próximo domingo. Você tem aí, ô bebê? É o mesmo da cabeceira sul, cabeceira norte, no caso a do placar, R$20 o preço normal e R$10 a meia entrada. Repita. R$20 o preço normal e R$10 a meia entrada para o torcedor da Itabaiana. Tá aí então prestando serviço para o taxista Hélio Vieira. Provavelmente, né, torcedores do Itabaiana devem ter encomendado com ele uma corrida para domingo para assistir o Guarani Itabaiana. E agora na lata. Responde na lata. Um dos jogadores mais vencedores da história do Manchester City, o meio-campista Bernardo Silva, anunciou hoje a sua saída do clube inglês após 9 temporadas. Abre aspas. Quando cheguei, estava realizando um sonho de menino, querendo ter sucesso na vida e querendo alcançar grandes coisas. Esta cidade e este clube me deram muito mais do que isso, muito mais do que esperei. Fecha aspas, afirmou o jogador. E aí, CH, qual é o conceito de Bernardo Silva? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Ele é subestimado ou superestimado na sua avaliação? Essa coisa de subestimado e superestimado, não. Eu acho que ele teve o valor dele reconhecido e eu acho ele um jogador muito bom, Batista. E você, Tigrão? Bom. Breno Beretta. Eu acho um bom jogador também, Batista. Eu sigo com você, bebê.
como você avalia o começo de Fernando Diniz no Corinthians? O treinador está superando as expectativas, na sua opinião? Sim, está superando as expectativas, mas ele sempre começa bem. Vamos ver como que vai ser do meio para o fim. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Disputou 9 pontos, ganhou 7. E onde ele não ganhou foi um empate heróico com 9 jogadores em campo contra o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras. Portanto, está acima das minhas expectativas. E você, CH? Acima das expectativas. Ele não tomou gol, ganhou 2 na Libertadores e empatou um jogo com o Palmeiras com 9 jogadores em campo. Tigrão, qual o seu palpite placar, se quiser, para o jogo de daqui a pouco entre Palmeiras e Sporting Cristal, que terá a transmissão de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes? Qual é o palpite? 3-0 pro Palmeiras. E você, CH? 2-0 Palmeiras. Breno Beretta. Eu também vou colocar 3-0 pro Palmeiras, Batista. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. A Ponte Preta encerra amanhã a preparação para encarar o Avaí no sábado lá na ressacada e o técnico Rodrigo Santana terá que promover ao menos uma alteração. David Braz, com uma lesão na posterior, não ficará à disposição. Grande abraço, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, o Guarani vive um cenário de expectativa na parte política. Se a diretoria, que foi agora suspensa, vai conseguir derrubar a liminar e voltar a comandar o Guarani. Essa decisão pode acontecer amanhã. E o Hélio Cizenando tem mais 2 dias para definir o time que vai encarar a Itabaiana, domingo, 6h30 da tarde, no Brinco. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Abraço, Tigrão, até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, abraço e até amanhã, CH. Valeu, abraço, até amanhã. Ulisses Costa vem aí no comando da grande jornada esportiva. Valeu, gente, tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Verde para tocar a bola, já